Bem-vindos ao The Debate. Hoje, nossa análise se debruça sobre um tema quente, né? A nova diretriz nacional sobre segurança contra incêndio em garagens que possuem sistemas de alimentação de veículos elétricos, o chamado SAV. Esta diretriz foi publicada recentemente pela Liga Bom, que é o Conselho Nacional dos Comandos dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Exatamente. E a questão central que surge dessa diretriz e que a gente vai explorar aqui, olhando para o próprio texto e também para análises críticas como a do engenheiro Hélio Ferraz, é bem fundamental, né? Essa nova regra que veio pela Portaria 029 de agosto de 2025, ela é mesmo a abordagem mais eficaz, a mais proporcional para os riscos que a gente vê nas garagens hoje em dia? Ou será que esse foco dela, talvez muito específico nos pontos de recarga, no tal do SAV, acaba criando, assim, consequências não intencionais e deixando de lado outros aspectos bem importantes da segurança? Bom, do meu lado, eu vou argumentar que essa diretriz é um passo não só necessário, mas também tecnicamente muito bem fundamentado. Ela age de forma pioneira ao focar nos riscos que são introduzidos especificamente pela tecnologia de recarga dos veículos elétricos. E eu vou apresentar uma perspectiva um pouco diferente, questionando justamente esse foco, talvez restrito demais, né, nos sistemas de recarga. Vou argumentar que a diretriz, ao fazer isso, pode acabar falhando em endereçar os riscos mais amplos que vêm dos veículos modernos em geral e, paradoxalmente, pode até desestimular a própria transição para a eletromobilidade que, em teoria, ela deveria apoiar. Pois é, na minha visão, esta diretriz nacional é uma resposta pioneira e absolutamente essencial. A gente está vendo uma evolução tecnológica muito rápida no setor automotivo, né? E a diretriz vem para preencher uma lacuna regulatória que era crítica, principalmente sobre os riscos ligados aos veículos elétricos e, claro, às suas baterias de íon-lítio. Não dá para a gente simplesmente ignorar as novas dinâmicas de risco que essa tecnologia traz. A própria exposição de motivos da diretriz, que detalha todo o racional por trás dela, deixa muito claro que o documento é resultado de um trabalho técnico-científico bem extenso. Esse trabalho foi conduzido pelo COMICIV, que é o Comitê Técnico Especial que a Liga Bom criou justamente para estudar esse assunto. Eles analisaram, assim, experiências operacionais dos bombeiros, estudos internacionais, resultados de perícias em incêndios que aconteceram mesmo, ensaios experimentais e até consultas públicas fizeram. As medidas que são exigidas são robustas, são específicas. Para garagens em prédios novos, por exemplo, exige-se sistema de detecção de incêndio, chuveiros automáticos, os sprinklers, né? Tipo risco ordinário grupo 2, sistemas de extração mecânica de fumaça e também um tempo requerido de resistência ao fogo, o TRRF, de 120 minutos. Ou seja, a estrutura da garagem tem que aguentar o fogo por no mínimo 2 horas. Isso está bem detalhado lá na seção sobre novas construções. Agora, para prédios que já existem e que decidem instalar o SAVE, a diretriz também prevê adaptações importantes, como detecção e sprinklers ligados à rede de hidrantes. Todas essas exigências têm um objetivo bem claro: é proteger vidas e patrimônio diante dos riscos específicos que forem identificados, como a maior carga de incêndio dos veículos modernos e a dificuldade que a gente sabe que existe para apagar incêndio em bateria de lítio, que precisa de muito volume de água. Então, o foco no SAVE, no sistema de alimentação, é, para mim, totalmente justificável. É a instalação desses sistemas que introduz novos pontos de risco, tanto elétrico quanto térmico, e isso demanda uma regulamentação específica alinhada com as normas técnicas brasileiras, as NBRs, que são citadas no texto. É fundamental entender que a diretriz estabelece um padrão mínimo, necessário, tá? Ela mesma reconhece a autonomia dos estados para irem além, para adaptar as regras às suas realidades locais e também já prevê revisões futuras para acompanhar a evolução da tecnologia. Eu já vejo as coisas de um ângulo um pouco bastante diferente, na verdade. Para mim, a diretriz comete um equívoco fundamental. Ela atrela medidas de segurança que são, assim,
Não dá para negar, são caras. Eu penso especialmente na exigência de instalar sprinklers e sistemas de detecção em prédios existentes que queiram colocar pontos de recarga, como está lá na seção de adaptações. Ela atrela isso exclusivamente à presença do SAD. E essa vinculação, para mim, parece desproporcional e corre um risco sério de ser contraproducente. Vamos dar uma olhada nos dados, né? Estudos internacionais, como aqueles que foram compilados na análise do Hélio Ferraz, incluindo fontes como a Auto Insurance, lá dos Estados Unidos, e a EV Fire Safe, da Austrália, eles sugerem que a operação de recarga em si ela está associada a uma minoria dos incidentes de incêndio em veículo elétrico, coisa de menos de 15%. Inclusive, tem dados que apontam que veículos 100% elétricos podem ter um risco de incêndio até menor, estatisticamente falando, do que os carros a combustão. O risco real e que está crescendo, e isso a própria exposição de motivos da diretriz reconhece quando fala do aumento de plástico nos carros, da maior densidade de veículos nas garagens, esse risco não vem especificamente do VE ou da recarga dele. Vem do veículo moderno em si, seja ele elétrico, híbrido ou a combustão. Relatórios importantes como o da NFPA americana, que o Ferraz cita, destacam exatamente isso: o aumento da carga de incêndio geral e a proximidade cada vez maior entre as vagas nas garagens de hoje. Ao concentrar as exigências mais pesadas só onde tem SAV, a diretriz perde uma chance de ouro, sabe? De promover uma segurança que seja realmente abrangente, que encare o desafio da garagem moderna como um todo, sem depender de ter ou não carregador instalado. E tem um efeito colateral que me preocupa. Essa abordagem cria um desincentivo econômico forte para a adoção de VS. Os condomínios, quando veem aqueles custos altos de adaptação ligados só à instalação de carregador, podem simplesmente decidir proibir a recarga lá dentro. Isso pode empurrar quem tem VE para usar mais híbrido ou para depender só de recarga rápida em posto público. O que, segundo alguns especialistas, pode não ser o ideal para a saúde e para a segurança da bateria no longo prazo, talvez até aumentando o risco de fuga térmica. E, por fim, a proibição do chamado modo 2 de recarga, aquele carregador portátil que vem com o carro, sabe, em áreas internas fechadas, me parece excessiva, principalmente se as tomadas forem tecnicamente adequadas, instaladas conforme as NBRs. Essa proibição não só impede a carga lenta e gerenciada, que é boa para a bateria e para a rede elétrica, mas também ela ignora completamente o risco significativo e crescente da micromobilidade. Bicicleta e patinete elétrico, que segundo dados da EV Fire Safe e o exemplo trágico de Nova York, têm causado mais fatalidades por incêndio do que os carros elétricos. Esses ficam num limbo regulatório bem perigoso. Eu entendo a sua preocupação com a abrangência, mas me permita oferecer uma perspectiva um pouco diferente sobre esse foco no risco, tá? A diretriz está, na minha opinião, corretamente atacando um risco novo e específico que está sendo introduzido no ambiente das garagens. A infraestrutura de recarga, o SAV. É natural e eu diria prudente que a regulamentação comece por aí, onde a nova tecnologia e, consequentemente, um novo tipo de risco potencial está sendo implementada. Os requisitos elétricos que são detalhados na diretriz, como, por exemplo, a obrigatoriedade de seguir normas como a NBR 5410 para instalações elétricas e a NBR 17019, que é específica para pontos de recarga, além da exigência de dispositivos de desligamento manual, tudo isso é direcionado a esse novo componente. Da mesma forma, as exigências mais robustas, digamos, para as novas construções e as adaptações nos prédios existentes que decidem instalar o SAV, elas são tecnicamente embasadas nos riscos documentados associados às baterias de lítio e aos sistemas elétricos de maior potência. Isso tudo, conforme os estudos que o Comissive fez, como está lá detalhado na exposição de motivos, não se trata de ignorar outros riscos que já existem, mas sim de começar a regulamentar o elemento novo que está sendo adicionado ao cenário. É um padrão mínimo essencial, como a própria diretriz ressalta, e ela deixa bem claro que os estados têm autonomia para implementar medidas adicionais, adaptando a realidade local. Mas se esse foco não te parece desproporcional na prática? Veja bem, a própria exposição de motivos, ela descreve longamente os riscos dos veículos modernos em geral. Mais plásticos, carros maiores, vagas mais apertadas, até o hábito que as pessoas têm de usar a garagem como depósito. O problema amplo é reconhecido. Só que na hora de definir as regras mesmo, especialmente aquelas que têm o maior impacto financeiro para os condomínios que já existem, como instalar sprinklers,
o gatilho é só a presença do save. Como eu já disse, as estatísticas que analistas como Ferraz levantaram indicam que a recarga em si ela responde por menos de 15% dos incêndios em VS. Então a gente está impondo um ônus considerável baseado no fator de menor risco relativo dentro do universo dos VS e, ao mesmo tempo, a gente está deixando de lado o risco geral da garagem moderna que abriga qualquer tipo de veículo. Não seria mais lógico, mais eficaz, aproveitar essa diretriz para exigir melhorias de segurança, talvez graduais, talvez baseadas na carga de incêndio total em todas as garagens que abrigam veículos modernos, tendo ou não ponto de recarga? O risco intrínseco da tal garagem moderna, que é reconhecido na teoria, parece que está sendo ignorado na prática das exigências que ficaram vinculadas só ao SAV. Mas a prioridade número 1, como está estabelecido logo no começo da diretriz, é a proteção da vida. As medidas propostas, mesmo que o gatilho seja a instalação do SAV, elas são tecnicamente justificadas para mitigar riscos reais e documentados que estão associados a essa tecnologia específica, como a dificuldade no combate a incêndios em baterias de lítio, que a gente sabe que exige técnicas e recursos diferentes. A diretriz também não é uma camisa de força inflexível, né? Ela prevê, por exemplo, a possibilidade de se apresentar medidas alternativas ou compensatórias através de uma comissão técnica específica. Isso pode ser baseado em projetos por desempenho ou em normas internacionais reconhecidas. Isso busca justamente equilibrar a segurança e a viabilidade. Além disso, a definição dos prazos finais para a adaptação dos prédios existentes fica a cargo de cada estado. Isso permite considerar as especificidades econômicas e logísticas locais. A harmonização nacional de parâmetros mínimos é, sim, um avanço. Ela cria um norte para o país inteiro. Evita aquela colcha de retalhos regulatória, mas sem engessar completamente as soluções que cada estado pode dar. Mas essa justificativa técnica para o foco no SAV não acaba mascarando o impacto prático negativo? Olha só, vincular custos tão altos exclusivamente à instalação de carregadores vai, não tem como fugir disso, desencorajar muitos condomínios a oferecer essa infraestrutura. Isso acaba sendo um tiro no pé para a própria política de incentivo à eletromobilidade, que traz benefícios ambientais e de eficiência energética que a gente não pode negar. E veja a questão dos modos de recarga. A diretriz proíbe o modo 2, o portátil, em área fechada, mas libera os modos 3, o wallbox, e 4, a carga rápida DC, sem impor limites claros de potência para instalações residenciais. Na prática, o que isso incentiva? A instalação de carregadores mais potentes nos condomínios, promovendo a carga rápida. Como eu já falei e como a análise do Ferraz também aponta, a carga rápida frequente em casa não é necessariamente o ideal para a saúde da bateria a longo prazo, de demandas significativos na rede elétrica do condomínio e até da cidade. O ideal, do ponto de vista técnico e de segurança da rede, seria o contrário: incentivar a carga lenta e gerenciada durante a noite. Isso poderia ser feito permitindo o modo 2, desde que, claro, com instalações elétricas dedicadas, seguras e fiscalizadas como, aliás, a própria diretriz permite em áreas externas sob certas condições. Ou, como alternativa, estabelecendo limites de potência para os modos 3 e 4 em ambientes residenciais multifamiliares. A proibição total do modo 2 me soa como uma solução excessivamente simplista para um problema que a boa engenharia elétrica, com tomadas adequadas e proteções, poderia resolver de forma segura e bem mais flexível. Entendo o ponto da praticidade. Mas sobre a micromobilidade, eu acredito que a gente precisa respeitar o escopo da diretriz. O título dela é claro: ocupações destinadas a garagens e locais com sistemas de alimentação de veículos elétricos. O foco é na infraestrutura de recarga para veículos automotores elétricos. A micromobilidade, bicicletas, patinetes, embora seja sim uma questão de segurança relevante e crescente, envolve equipamentos, potências e riscos diferentes. Talvez precise de uma regulamentação própria, específica, quem sabe em outra norma ou diretriz futura que aborde as particularidades desses dispositivos e dos carregadores deles, em vez de tentar encaixar tudo numa diretriz que está focada em infraestrutura veicular mais parruda, digamos. Não vejo como uma omissão de propósito, mas como uma questão de delimitação técnica mesmo, do escopo regulatório. Aí,
Eu discordo veementemente dessa delimitação. Para mim, é uma omissão grave com consequências práticas imediatas e perigosas. Ao proibir o modo 2 em garagens fechadas, a diretriz, na prática, impede a recarga segura e regulamentada de bicicleta e patinete elétrico nesses locais. Afinal, não existem wallboxes modo 3 ou 4 padronizados e disponíveis no mercado para esses equipamentos. E a gente está falando de um risco real e documentado. Como eu já citei, dados internacionais apontam que a micromobilidade tem um risco de fatalidade associado a incêndios maior do que os carros elétricos. O caso de Nova York é emblemático, com incêndios de baterias de bicicleta e patinete dentro de apartamento levando a mortes e a proibições drásticas. A diretriz, ao invés de ignorar esse risco que já está dentro das garagens e condomínios, deveria ter aproveitado a oportunidade para regulamentar a forma segura de carregar esses dispositivos ali. Poderia, por exemplo, permitir um modo 2 sob condições controladas, tomada dedicada com um circuito protegido, talvez numa área específica da garagem. Ignorar a micromobilidade enquanto se cria uma regulamentação tão cara focada só no save parece uma falha em enxergar o cenário completo dos riscos elétricos e de incêndio nas garagens modernas. Certo. E no que diz respeito à clareza e praticidade de outros pontos, é fundamental a gente reiterar que a diretriz estabelece um framework nacional. Detalhes operacionais importantes, como, por exemplo, a exata abrangência da exigência de sprinklers em prédios resistentes que instalam SAV, se a proteção tem que cobrir só a vaga com o carregador ou a garagem inteira, ou mesmo os prazos finais para adaptação, eles são intencionalmente deixados para as instruções técnicas e normativas de cada estado. Isso está em linha com o Pacto Federativo e o respeito às peculiaridades locais, como foi ressaltado lá no início da diretriz. A intenção é fornecer a diretriz geral, a espinha dorsal da regulamentação, entende? Quanto à proibição do modo 2 em áreas fechadas, a lógica por trás é buscar um padrão de segurança mais elevado, incentivando o uso de equipamentos de recarga dedicados, modos 3 e 4, que têm comunicação com o veículo e proteções elétricas incorporadas mais robustas, minimizando os riscos potenciais que podem estar associados a instalações elétricas precárias ou ao uso inadequado de carregadores portáteis. Mas essa delegação de detalhes cruciais para os estados, sem um direcionamento mais claro na norma nacional, gera uma insegurança jurídica imensa e dificulta enormemente o planejamento e o orçamento dos condomínios agora. A dúvida sobre a abrangência dos sprinklers é um exemplo gritante. Se um condomínio instala um único ponto SAV, ele precisa colocar sprinkler na garagem inteira? O custo varia absurdamente dependendo da resposta, e a diretriz não é clara quanto a isso. Outro ponto de ambiguidade que o Ferraz levantou. Aquele prazo de 180 dias que é mencionado para a entrada em vigor e adequação da parte elétrica. Ele conta a partir da publicação da diretriz nacional ou da futura norma estadual que vier a regulamentar? Isso muda completamente o cronograma de adaptação para os condomínios. E a proibição total do modo 2 continua me parecendo um excesso de zelo que ignora as soluções seguras e que já existem, como tomadas industriais adequadas combinadas com gerenciamento de carga ou mesmo as tomadas inteligentes que alguns já usam. Até a regra do afastamento de 5 metros das rotas de fuga, ela se aplica a qualquer vaga ou só às vagas equipadas com SAVE. Se o argumento é o risco do veículo moderno em si, como a própria diretriz sugere lá na exposição de motivos, não deveria valer para qualquer vaga próxima a uma rota de fuga, independentemente de ter carregador ou não. Essas ambiguidades precisam ser urgentemente esclarecidas, seja por notas técnicas da própria Ligabom ou nas regulamentações estaduais para que a diretriz seja minimamente aplicável sem gerar um caos. Bom, em resumo, a diretriz nacional da Ligabom representa um avanço significativo e, na minha visão, indispensável. Pela primeira vez, a gente estabelece em âmbito nacional requisitos mínimos de segurança contra incêndio que são fundamentados em pesquisa técnica robusta para lidar com essa nova realidade das garagens que incorporam a recarga de veículos elétricos. O foco inicial no SAV é um passo lógico e prudente para mitigar os riscos específicos que são introduzidos por esta nova tecnologia. Ela funciona como uma base essencial para a atuação dos corpos de bombeiros em todo o país e também como um guia para o mercado e para os projetistas.
Sem dúvida alguma, há muito mais a se aprofundar neste material, nas suas nuances e nas suas futuras aplicações e, claro, revisões. Concluindo a minha perspectiva, embora a intenção de aprimorar a segurança seja, sem dúvida nenhuma, louvável e necessária, eu acredito que o foco excessivamente estreito desta diretriz no sistema de recarga SAVE pode ser problemático. Ao desconsiderar de forma mais efetiva o contexto amplo dos riscos inerentes a todos os veículos modernos e ao ignorar completamente a questão crítica e crescente da micromobilidade, a norma acaba criando barreiras significativas à eletromobilidade. Além disso, a proibição de soluções potencialmente seguras como o modo 2 de recarga e a falta de clareza em pontos operacionais-chave podem fazer com que esta não seja a abordagem mais eficaz nem a mais justa para garantir a segurança nas garagens atuais. Uma visão mais holística que realmente encarasse a garagem moderna como um sistema complexo seria, a meu ver, preferível. Este material certamente nos deixa com muitos pontos importantes para a gente continuar refletindo e debatendo.